sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos, eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas como sempre, é sempre bom lembrar que já no comecinho da aula, que você pode participar da aula enquanto ela acontece. Como, Vivi? Fazendo o login no app do Educa Recife, tá aí os QR Codes na sua tela, pra cá, eu nunca decoro. Para cá, aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo, faz o login para conversar com a gente enquanto a aula acontece, tá? Uma outra forma de acessar essa aula, depois que ela é exibida, é através do nosso canal lá no YouTube também, Educa Recife. Lá tem todas as playlists de todas as séries, então, de todos os anos, né? Eu denunciando minha idade. De todos os anos, então, você vai lá no seu ano específico, assiste todo o conteúdo, vai fazer maratona de todos os professores aqui da EMAD, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Gisela. Seja muito bem-vinda, Gisela vai fazer a tradução para Libras, tornando a nossa aula muito mais acessível para todo mundo que está aí em casa. E também a gente tem a professora Adriana Maria aqui no chat, que vai conversar com vocês, conversar comigo, conversar com todo mundo, né, Adriana? Fazer essa Sim, com ponte certeza. aí. Vamos dar um oi para ela. Olá, pessoal, estou aqui, tá? Já a postos para a gente conversar, bater aquela... bater não, né? Trocar aquela ideia, não é um bate... Pode ser um bate-bola, Um entendo aí? bate-papo. Pois é, um bate-papo. E aí é isso, estou aqui com Viviane Santos. Vamos lá, Vivi. E a gente gosta pouco de bater papo, né, professora? De Então, trocar ideia. Então, vamos lá. Hoje a aula é sobre reportagem, que muita gente acaba confundindo com notícia, né? A gente conversa aqui só sobre notícia, aqui a gente sabe quais são as principais características. Hoje a gente vai ver a reportagem, mais especificamente, que é também um gênero textual jornalístico, né? E talvez por aí a gente tenha essa confusão muito grande com relação à notícia e à reportagem, né? A reportagem é um gênero textual também jornalístico, que busca informar o leitor de algum tema. Em comum com a notícia, ele também é veiculado nos meios de comunicação. Aos pouquinhos a gente vai entendendo quais são as principais diferenças entre a reportagem e a notícia. Mas a priori, ou seja, inicialmente, olha como a gente está chique hoje, professora, usando latim. arrasando. Inicialmente, a gente para pensar que, por ser veiculada nos meios de comunicação e por também ser um tipo textual, um gênero textual jornalístico, é muito comum que algumas coisas se assemelhem, né? Vai haver diferença entre a notícia e a reportagem, mas é comum que eles tenham pontos em comum, visto que eles pertencem à mesma ordem. Por exemplo, eles relatam alguma coisa, tá certo? Mas a reportagem ela vai ter outras nuances, ela vai ter outras características que a notícia não tem. E aí a gente vai conversando sobre isso ao longo da aula de hoje. A principal função do texto de uma reportagem é criar no leitor uma opinião sobre o tema. Ele pode ser opinativo, expositivo, descritivo e narrativo. Ou seja, a notícia, lembra que a gente já conversou? A notícia é aquele gênero textual que tem como principal função relatar alguma coisa que aconteceu, né? Então, eu não tenho ali inferências ou formações de opinião no meu público leitor. Na reportagem, a gente vai ter essas nuances muito mais explícitas. Ou seja, eu preciso primeiro contar uma história, né? A reportagem ela vai exigir um cunho mais pesquisador do jornalista. Enquanto a notícia ela é mais imediata, eu estou colhendo as informações ali na fonte enquanto o fato acontece, na reportagem eu posso me dar o luxo de voltar ao passado, de fazer um flashback, de fazer um estudo sobre o tema que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma reportagem sobre o desenvolvimento da ciência no Brasil, então como surgiram as primeiras universidades, quem foram os primeiros cientistas que aqui surgiram, que se formaram, etc. Então, eu vou poder fazer essa pesquisa com muito mais arcabouço para poder contar essa história. Então, a reportagem, ela não vai ser apenas um relato. Ela vai ser um relato também, mas ela vai ter um cunho também narrativo, ela também vai querer despertar no leitor uma opinião sobre o tema que está sendo contado ali naquela reportagem. Quando a gente lê uma reportagem, a gente não vai sair dela de forma indolor, ou seja, sem
decidir quais são as suas opiniões sobre aquele texto. É bom saber se a gente concorda ou discorda da opinião do jornalista que produziu aquele texto, certo? Vamos continuar. O texto jornalístico da reportagem apresenta juízo de valor, ou seja, infere uma opinião formada sobre o tema e tenta convencer o público leitor dessa opinião. Então, assim, é uma tentativa de convencimento e é por isso que eu tenho tantos recursos diferentes. Eu vou usar o relato, eu vou usar a narrativa, eu vou usar a entrevista, eu vou usar a coleta de dados, estatística, pesquisas científicas. Então, tudo que me servir de base para a argumentação, eu posso usar na reportagem, tá certo? Mas o que é juízo de valor? Você que está aí em casa, você sabe dizer o que é juízo de valor? Será que é uma coisa que todo mundo tem? Ou será que é uma coisa que ninguém tem e a gente tem que ir atrás? Vamos descobrir, né? O juízo de valor é um julgamento, minha gente, feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. Mas, Vivi, você está me dizendo que eu tenho preconceito? Olha, vamos lá. Preconceito não é nesse sentido daquele que é uma coisa ruim, né? Não é um preconceito daquele que é crime, não. Preconceito é aquelas ideias que a gente tem, moldadas na nossa moral, né? Ou seja, preconceito vem antes do conceito. É provavelmente um julgamento que se tem sobre o tema, sobre alguma coisa e que pode ser colocado ali no texto. É claro que quando a gente está fazendo um estudo, a tendência é que haja justamente a quebra dos preconceitos, né? Porque quando a gente estuda, a gente para entrar em contato com outras vertentes, com outras teorias, com outros pontos de vista. E é muito provável que nesse percurso a gente mude o que a gente conhece também sobre o tema. Tá certo? Mas o juízo de valor vai ser muito esse julgamento moral que você tem sobre o mundo. E que ele existe. E está com você o tempo todo. Então, toda vez que a gente lê mais, toda vez que a gente se informa mais, que a gente assiste mais filmes, né? Que a gente se fortalece intelectualmente, a gente está quebrando os nossos preconceitos e criando outros conceitos. A gente está abrindo a nossa mente. De repente, aí... E é assim que a gente vai evoluindo, né? Então, assim, a reportagem é uma ótima fonte investigativa para também desenvolver a nossa capacidade intelectual, tá certo? Sobre os temas. Sobre que tema é feita a reportagem. Pode ser qualquer tema? Pode, né? Os temas são mais diversos e plurais possíveis, tá? Mas normalmente refletem uma demanda social geral. Na reportagem, o repórter faz um recorte, um estudo mais aprofundado sobre o tema, ao contrário da notícia, que é mais imediata. Como eu estava falando, a reportagem é aquele que vai exigir um estudo mais detalhado. Então, é comum que a reportagem demore mais tempo para ser feita, por exemplo, né? Enquanto a notícia precisa dar conta do que acontece hoje, então, por exemplo, se a professora Adriana ganhou um prêmio de literatura hoje, então essa notícia ela precisa estar no jornal ainda hoje, o mais rápido possível, para que o meu público saiba que isso está acontecendo exatamente agora. A reportagem eu vou ter mais tempo. Eu vou fazer, por exemplo, se a professora Adriana é uma autora de muitos livros, ganhou um prêmio Nobel, então a notícia ela ganhou um prêmio. Mas se eu for fazer um estudo sobre a carreira, sobre o estilo de literatura que ela gosta, que ela produz, isso vai levar mais tempo para ser produzido. Eu não consigo fazer isso de forma tão imediata. Então, os temas são os mais diversos possíveis, desde gastronomia, desde ciência, desde literatura, passando por tudo, tá? Qualquer coisa pode ser tema de uma reportagem. O que vai ser mais determinante é o estímulo que o jornalista tem de ir atrás daquela informação, daquela pesquisa. Vamos dar uma olhadinha nas principais características da reportagem? Eu pulei aqui, vamos lá. A gente tem textos escritos em primeira e terceira pessoa, então, lembra que eu falei que um texto de reportagem pode ser opinativo? Então, é comum que exista texto em primeira pessoa, ou seja, quando a gente usa o eu, né? Eu acho, eu penso, eu quero, eu faço. Então, é comum que a gente escreva em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Presença de títulos
Importante, né? Sempre que a gente está escrevendo um texto, é sempre bom colocar um título para que o leitor consiga já do título entender qual é o tema abordado. Foco em temas sociais, políticos e econômicos. É muito comum que reportagens tenham esse cunho político-social, né? Que vão mexer em feridas da sociedade para que a verdade venha à tona. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, que é a reportagem investigativa, mais à frente. Mas é comum que se tenham cunhos políticos, econômicos, sociais, porque esse tipo de reportagem, de investigação, é uma prestação de serviço para a sociedade, né? Faz com que o nosso cenário social mude. Então, uma denúncia feita por um jornal pode mudar completamente a organização social de uma cidade, de um bairro, de um país. Então, é muito importante o trabalho que jornalistas fazem e é muito corajoso, em alguns casos, inclusive. Linguagem simples, clara e dinâmica, esse aí é básico para texto jornalístico, né? Nada de metáforas, nada de firulas, nada de coisa que se assemelhe com literatura. É um texto muito mais objetivo, muito mais sucinto, até na escolha de palavras, né? A gente não tem um texto verborrágico. Verborrágico é quando a gente fala que tem muita palavra para pouca coisa, né? Uhum. Tem que ser mais objetivo possível, até por causa dos espaços de divulgação, né? A reportagem está vinculada a uma revista, está vinculada a um jornal impresso. Então, a gente tem um espaço físico limitado para que esse texto circule. Quando é um texto online, quando é um texto digital, isso é muito mais dinâmico, né? Eu tenho aí uma quantidade de espaço infinito, contudo, o meu leitor não consegue ler infinitamente. Então, eu tenho sempre que pensar na capacidade desse leitor de absorver aquilo que eu estou dizendo. Então, se eu consigo falar sobre um tema em 2 páginas, por que eu vou escrever 5? Quando não há necessidade. Será que o meu leitor vai ler 5 páginas? Ou será que é mais confortável para ele ler 2, né? A gente sempre tem que pensar também em quem está recebendo o nosso texto. É cansativo, mas é necessário. Discurso direto e discurso indireto. Quando a gente está escrevendo um texto, especialmente quando a gente tem que transcrever, estou falando todo rápido, né? Quando a gente tem que transcrever, por exemplo, entrevistas, depoimentos, é comum que a gente precise fazer escolhas na hora de transcrever. Então, eu tento a colocar no discurso direto. Ou seja, Adriana falou que. Aí eu abro aspas e coloco direitinho o que a Adriana falou. Ou eu faço uma paráfrase, né? O que caracteriza o discurso indireto. Segundo a opinião de Adriana, ela falou que adorou ler literatura quando era mais jovem. Mas isso não é necessariamente explicitamente o que ela falou. Não está ao pé da letra. Então, quando eu faço alguma adaptação, a gente tem o discurso indireto. Quando eu coloco exatamente a forma como ela falou, a gente tem o discurso direto. A reprodução fidedigna daquilo que foi dito. A gente tem objetividade e subjetividade. A objetividade está muito nesse plano do uso da língua. Então, a escolha de palavras precisa ser muito objetiva. A subjetividade está naqueles argumentos e o ponto de vista do jornalista. Tá certo? Então, a reportagem vai permitir que a subjetividade do jornalista apareça. Certo? A gente tem uma linguagem formal, um ponto interessante, né? Todos esses textos, a maioria dos textos que são de circulação social, eles têm um apelo muito mais forte com as regras gramaticais, né? Eu sei que vocês que estão aí em casa nem sempre gostam muito da gramática, né? Mas ela é importante, tá? Ela organiza a nossa vida aqui para que a gente se entenda. Então, o texto jornalístico, seja ele notícia, reportagem, seja crônica, se bem que os textos literários permitem mais experimentalismo, né? O texto jornalístico ele não vai permitir tanto experimentalismo. Então, ele precisa seguir ali a cartelinha gramatical. Então, eu preciso de muita atenção ao uso da pontuação, eu preciso evitar erros ortográficos, eu preciso escolher palavras que existam na língua portuguesa, porque se eu crio muitas palavras, eu torno aquele texto mais difícil de ser compreendido, tá certo? Ele fica muito rico lexicalmente, ou seja, a escolha de palavras, né, fica muito rica, mas eu torno a compreensão desse texto mais difícil também, se eu começo a inventar palavras demais. Textos assinados pelo autor. É muito importante isso, porque tanto a reportagem quanto a notícia, ela tem a autoria explícita. Ou seja, eu preciso saber quem produziu aquele texto, tá? Ele tem um nome, ele tem uma cara.
E aí, essa pessoa ela vai ser responsável também por essa pesquisa. É como um texto de artigo científico. Não existe texto de artigo científico sem autoria. A gente precisa dar nome às pessoas, né? Saber quem as produziu, até para saber seu contexto cultural, a que meio de comunicação ele se vincula. A gente sabe que nada no mundo é totalmente imparcial, né? A gente não está no mundo imparcialmente. Todo mundo tem uma posição. Então, saber de quem é a autoria é importante também. O que mais? A reportagem, minha gente, está aberta às interpretações do autor. Acolher depoimentos dos envolvidos no tema, opinião de especialistas e entrevistas, análise de dados, pesquisa extensa prévia. Tudo isso aqui vai ser importante na hora de escrever uma reportagem, tá? Uma pesquisa prévia extensa, às vezes exaustiva, que pode durar dias, semanas, meses, anos até, mas que valha e que o produto final seja algo completamente inédito e completamente importante para a sociedade, tá? Quanto à estrutura, a gente tem a presença de 2 títulos, um título principal e um título secundário, tá? A gente tem o lead, muito parecido com a notícia, que corresponde aos primeiros parágrafos do texto, os quais devem conter as informações mais importantes. A gente também já discutiu bastante sobre lead em outras aulas. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, respeitando a coerência do que foi colocado no lead, tá? Sempre bom não colocar até título, subtítulo e lead de uma coisa que não tenha muito a ver com o texto. Por exemplo, eu vou falar sobre literatura e começo com um título que fala sobre frutas e verduras. Nada com nada, né? Então, assim, é bom respeitar a coerência das ideias entre o título, o subtítulo, o lead e o corpo do texto, tá? A reportagem investigativa, chegamos a um ponto aqui bastante importante. Como a gente vai ver na frente, nem toda notícia ou reportagem ela é investigativa, né? Mas tem esse caráter aí de ir atrás das informações e é sempre um serviço para a sociedade. A reportagem investigativa ela tem um papel muito importante para a gente, porque ela vai fazer denúncias acerca do que está errado na nossa sociedade. E é sempre um grande risco fazer esse tipo de trabalho, porque as perseguições acontecem, pessoas são presas, etc. É sempre alarmante, mas ela é muito importante. O ponto importante sobre a reportagem é que pode levar mais tempo para ser desenvolvida. Ela pode fazer investigações mais extensas e se basear melhor na coleta de dados, especialmente quando o tema da reportagem é uma denúncia. Então, é como se fosse um trabalhozinho ali de detetive, né? Nem todo mundo é Sherlock, mas o jornalista é quase um Sherlock. Pois é. Ele vai ali investigando, tá certo? Os principais pontos sobre um tema, sobre uma denúncia que se quer fazer. E quando a reportagem é divulgada no meio de comunicação, a sociedade toma partido daquele e toma conhecimento daquele tema. Então, é muito grave, é muito alarmante às vezes, né? E é assim que tem que ser mesmo, tá? Segundo Marina Galvão de Noronha e Paula Melani Rocha, eu trouxe aqui uma definição do que seria a reportagem investigativa. Diversos autores já discutiram a conceituação do jornalismo investigativo. Na concepção de Lopes e Proenza, a atuação do jornalismo investigativo ocorre no sentido de reconstruir acontecimentos importantes, promover reformas, expor injustiças, desmascarar fraudes e divulgar informações ocultadas pelos poderes. Então, é muito importante esse trabalhozinho de ir atrás da investigação, para que a gente não sofra fraude, para que a gente não seja judiado ou enganado de alguma forma, tá certo? Então, esse trabalho é muito importante. Requer aí um tempo investigativo muito maior do que escrever uma notícia, do que escrever uma crônica. Importante, lembrando que nem toda reportagem é um texto investigativo, certo? Contudo, os textos investigativos jornalísticos são reportagens. Outro ponto importante para o jornalismo investigativo da reportagem é a entrevista. A entrevista está em tudo, né? Ela está no talk show, ela está no programa de televisão de entretenimento, ela está na notícia, ela está na reportagem, Eu particularmente adoro entrevista, me divirto horrores
Quando eu estava estudando outra língua, né? Quando eu estava estudando inglês, uma forma muito boa de aprender e de exercitar a língua que você está aprendendo é através das entrevistas, porque você vai ver uma pessoa nativa de outro lugar falando. No texto jornalístico, a gente utiliza essa entrevista, mas para que o ponto de vista seja colocado ali na mesa, para colher informações, para colher dados, para também contrapor pontos de vista. Então, por exemplo, se eu, Adriana e Gisela, a gente presenciou o mesmo fato, é óbvio que a contação desse fato, a forma como a gente narra, vai ser distinto, porque somos 3 pessoas distintas. Então, nossos pontos de vista são diferentes. A entrevista, ela vai colocar nós 3, frente a frente, para dizer, ó, cada uma conta aqui a sua versão da história, e vamos ver o que é que bate e o que é que não bate. Quem é que tem aqui uma versão mais arrumadinha disso que está sendo contado, tá? A entrevista acontece quando 2 ou mais pessoas conversam a fim de contar histórias, situações e mostrar seus pontos de vista sobre alguma coisa. A gente também já debateu bastante sobre o que é entrevista, a gente já fez entrevista, a professora Adriana já fez entrevista comigo, já contou todos os meus segredos aqui. Foi, Adriana? Eita, foi. Tá certo. Então, assim, eu tenho certeza que vocês também em casa aí gostariam bastante de assistir entrevistas, então tem muita coisa boa no YouTube, muita coisa boa que a gente já produziu também. Eu já entrevistei o artista plástico que faz o Galo da Madrugada. Já aconteceu muita coisa boa aqui, então vai lá na playlist do YouTube que tem tudo lá, tá? A entrevista é bastante interessante, pois sempre mostra um ponto de vista pessoal acerca da vida ou da obra de alguém. Embora possamos estudar sobre o entrevistado, seu ponto de vista sempre será único. Isso é um ponto importante. Ó. Quando eu estou fazendo uma entrevista, normalmente ela não é feita do nada, né? Eu preciso parar, assim como a reportagem, eu preciso pesquisar antes, entender a vida do meu entrevistado, entender o seu contexto, o seu trabalho, tudo que foi importante para aquela entrevista acontecer. Então, lembrando que por mais que eu pesquise, e é necessário fazer isso, a gente nunca vai saber a totalidade. Porque a totalidade da vida do outro, só quem sabe é ele mesmo, e às vezes nem ele, né? Que às vezes eu não sei se eu sei tudo sobre mim, não. Mas é por aí, né, professora Adriana? Né? A gente não sabe. Mas, na entrevista, a gente dá a oportunidade de que essa pessoa fale por si mesma. E isso é muito importante. Assim, assegurar esse direito de tempo de fala é muito importante. Além de colher o ponto de vista do entrevistado, como devemos elaborar uma reportagem. Então, minha gente, trouxe aqui algumas características de que a gente precisa pensar na hora de escrever uma reportagem. Na verdade, de reportagem, entrevista, notícia, né? O rigor é uma dessas características. Rigor na coleta de informações, objetividade do discurso, para que as impressões pessoais não se sobressaiam à investigação, tá? Tem espaço para as impressões pessoais? Tem. Mas o principal ponto ainda é a coleta de dados, ainda é o fato que aconteceu, tá? Clareza dos fatos. A organização do texto e da fonte das informações, não permitindo espaços para mal entendidos. E imagina só que você passou 2 anos fazendo uma investigação de um tema, e aí tu leu mal o negócio, tu leu mal o texto, e aí colocou o mal entendido no trabalho final, na reportagem final. Como é que fica a credibilidade desse trabalho? Fica completamente prejudicado, né? Então, seja o máximo objetivo na hora de produzir, tentar reproduzir uma reportagem. A gente sabe que na escola a gente faz reproduções, né? Dos gêneros textuais que existem no nosso dia a dia. Mas a clareza dos fatos é um desses pontos importantes. Utilizar uma linguagem precisa, isso significa que o jornalista precisa reconhecer e saber utilizar a linguagem técnica que, porventura, possa constar na reportagem. Por exemplo, se a reportagem fala sobre a comunidade médica, conhecer os jargões médicos pode ajudar a entender melhor os diálogos e depoimentos. Então, se eu estou falando sobre uma pesquisa científica sobre células-tronco, eu vou precisar imergir nesse mundo. Quais são os termos que os cientistas utilizam para falar sobre isso? Então, é importante que eu entenda para que eu consiga explicar para o meu leitor também. Porque, provavelmente, ele não tem a obrigação de saber sobre o tema. Então, quando você vai narrar, você precisa contar o mais explícito possível. Ponto de vista original sobre o tema. É importante que o leitor seja levado a um argumento que ele talvez nunca tenha pensado.
Isso marcará a reportagem e mostrará seu diferencial. Tá certo? Isso é muito importante, especialmente quando a gente está trabalhando em textos acadêmicos, científicos também. Originalidade é um ponto importante para mostrar que o seu trabalho é relevante para a sociedade, tá? Outro ponto, se possível, tente tornar o texto interessante, isso vai do argumento, ideias e até escolha de palavras. Um texto fluido é muito mais fácil de ler do que um texto truncado, né? Então, se a gente coloca um monte de palavras difíceis, só para deixar bonito, pode ser que a leitura não fique tão agradável. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o nosso leitor se delicie lendo o nosso texto. Que a leitura flua. A leitura fluida. Minha gente, nossa aula está acabando. Eu vou falar com a Adriana, ver se ela gostou dessa aula, como foi o chat. Vivi, a aula foi maravilhosa. Tem alunos aqui no chat, só que eles não se manifestaram. Perguntei se eles gostavam de ser entrevistar. Não falaram nada, mas fica aí a dica, hein? Reassiste essa aula novamente, porque foi maravilhosa. Beijo! Vocês estão quietinhos aí no chat, né? Ó, eu vou deixar uma dica de leitura aqui para vocês. Vocês podem acessar a revista Qual é, que tem muitas reportagens incríveis e legais lá na árvore do livro. Tá aí o QR Code na sua tela, aponta a câmera do seu celular. Além das revistas da Qual é, a gente tem uma série de livros disponíveis para que vocês leiam gratuitamente, tá certo? No site da Árvore do Livro. Faz o login com o seu número de matrícula e aproveite as leituras. Minha gente, eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até breve.